A aliança e o Evangelho de Cristo. A aliança e o Evangelho parecem juntos. Embora a ideia de aliança existisse antes da nação de Israel, por exemplo, a aliança com Noé é a promessa da aliança que tenha sido feita antes do surgimento dessa nação. O pacto foi expresso de forma notável pelo meio da interação de Deus com seu povo, começando com os patriarcas. Desde o início, a verdade central da aliança foi o Evangelho, a salvação somente pela graça mediante da fé. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, e o 15, o 5 e o 18, Romanos capítulo 4, 1 ao 8, qual foi a promessa da aliança feita a Abraão, depois chamado Abraão, como o Evangelho é revelado nela? Abraão creu em Deus, nas suas promessas, e por isso foi justificado diante do Senhor. Porém, isso não foi uma graça barata. Abraão procurou manter sua parte na aliança pela obediência, como visto em Gênesis, no capítulo 22. Por essa razão, séculos depois, Paulo usou Abraão como exemplo do que é viver pelas promessas da aliança de Deus ao seu povo. Esse tema ele nos traz por toda a Bíblia, que Paulo citou em Gálatas capítulo 3, versículo 6. A passagem sobre a fé que Abraão teve e que lhe foi atribuída pela justiça. Está escrito em Gênesis capítulo 15, versículo 6, em que remete à primeira promessa feita ao patriarca sobre todas as nações serem abençoadas nele. As promessas da aliança são feitas a todos, judeus e gentios, os que têm fé, e assim são justificados pela fé, sem as obras da lei, por mais que sejam obrigados, por causa da aliança, obedecer à lei. Mesmo quando Jeremias falou sobre a nova aliança, ele o fez um contexto da lei, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, porque depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Jeremias 31, versículo 33. Refletindo uma linguagem que remonta ao livro de Levítico, diz assim o Senhor: andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Deus abençoe. Glória a Deus.